Natural, treine assim braços para. Não. Treine assim braços para ter melhores resultados. Tá? Foi estranha a conjugação, mas não tá errado o português. Tá certo. Treine assim braços. Mas é difícil a gente ver pessoas usando essa sequência. Então vou Fala fazer. naturais, bem-vindos a mais um vídeo, o qual eu vou ser bem direto hoje, porque a ideia aqui é resolver de vez aquele problema clássico. Você treina pesado, se dedica na academia, mas Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos que postamos aqui. Eu posto vídeo 2 vezes ao dia, ou seja, tem muito conteúdo para você. Então, se inscreva aí e vamos pro vídeo. seus braços não se desenvolvem como talvez o resto do corpo. Se esse é o seu caso, ou se você simplesmente quer melhorar os seus braços, fica aqui comigo que a conversa vai ser um pouco mais rápida, mas talvez de totalmente o seu jogo dentro da academia quando a gente fala sobre resultado. Vamos começar falando sobre o Eu tenho braços ruins, porém é mais por inserção. Minha inserção no braço é ruim, ela é curta, não tem o que fazer, né? erro mais comum ao treinar braços. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jaime, eu sou preparador e atleta de fisiculturismo natural, e eu sempre prego. Desculpa, mas teria que pular. Mas quando chega na hora de treinar braço, parece que a galera esquece disso, mesmo quem já sabe esses conceitos. Muita gente não sei porque acha que o braço é diferente, só precisa Acontece muito isso com alguns músculos, né? Tipo braço, panturrilha. Tinha aquela questão antigamente, não sei se vocês lembram, que o pessoal falava que o bíceps era um músculo pequeno, que o tríceps era um músculo pequeno e que o peito era um músculo grande, né? Mas hoje em dia a gente sabe que não. O peito, na verdade, é um músculo menor que o tríceps, se a gente for pegar na maioria das pessoas, tá? Então, não é assim que funciona. Olha só que interessante, né? de exercícios isolados, leves, de repente repetições mais altas. E aí você fica preso em exercícios como a polia, pump, várias repetições, aquela clássica barra W montada que você sempre faz de 8 a 12 repetições que tem na sua academia. E com isso, o seu braço não melhora, não chama a atenção que você gostaria. E o segundo erro, também atrelado ao primeiro, é que, ok, eu entendo, é legal ver o seu bíceps, aí o seu tríceps inchado durante o treino, aquela sensação de você estar gigante Foi legal pra caramba, né? O bíceps inchadão ali no pump, né? grande quando você se olha no espelho. Mas você precisa entender que o pump é algo passageiro. É só um acúmulo de sangue e metabólitos ali na hora. Saiu do treino, foi tomar banho. Com certeza, pump não causa hipertrofia. Eu tô cansado de repetir isso no canal. Pump não causa hipertrofia. Se você acha isso, você é burro. Tá? Hoje em dia a gente já sabe, mas tem mais que certeza disso. Então, não siga quem fala isso, ok? Se olhou no espelho de novo, tchau, o pump foi embora, o inchaço foi embora. Então, se você quer um crescimento muscular de verdade, você tem que pensar em aumentar a Pô, força ele sempre usa e a essa carga ao longo transição. do tempo. É a mesma receita que funciona para o seu peito, para suas costas, para suas pernas. Então por que você não aplicaria o mesmo no seu braço? Dessa forma, ponto número 3, entrando em exercícios. Exercícios que você costuma fazer, né, multiarticulares, abaixo das repetições, como agachamento, levantamento terra, supino, também pode ser feito para o braço. Obviamente não esses mesmos exercícios, né, mas variações que trabalham o seu Cara, eu adoro usar agachamento pra braços, cara. Meu braço desenvolveu muito depois que eu comecei a agachar. bíceps e o seu tríceps. Existem sim exercícios que são mais complexos e compostos e deveriam estar nos seus treinos quando a gente fala sobre bíceps e tríceps. Como, por exemplo, até um exercício multiarticular, que pode ser uma barra fixa supinada, que vai Discordo, tá? A gente sabe que esse exercício, quando a gente fala de bíceps, quando a gente ergue ele aqui acima da cabeça. Que minha câmera tá travando. Parou. Quando a gente ergue o nosso braço acima da cabeça, o nosso bíceps entra em insuficiência ativa, ele não consegue ativar direito, digamos assim. Então, ou passiva. O insuficiente ativo ou o passivo, não lembro qual é o termo usado, mas é um dos seus dois termos, tá? Eu sou ruim com memória de algumas coisas. Engraçado, né? Sou ruim com essa memória, mas eu consigo decorar poesia. Tipo, eu sei vários versos completos de poesia. Completamente nada a ver, né? Bom, voltando. Esse exercício, a gente sabe que o bíceps não tem tanta ativação. Então, quem acaba fazendo mais força nesse exercício é o seu braquial e o seu braquial. Mais o braquial, tá? Então, o bíceps não ativa tanto nele, digamos assim, comparado com outros exercícios, ok? Mas eu entendo que ele quis falar de usar exercícios compostos. Uma remada, por exemplo, vai trabalhar bastante seu bíceps, tá? Mas exercício acima da cabeça, a gente sabe que não. ter um trabalho importante, bastante importante do bíceps e pouca gente faz. Ainda mais que possibilita você colocar algo que eu vou falar em breve aqui, vocês vão entender. Um próprio JM Press, né, não é um supino fechado, porque o supino fechado ele não trabalha o seu bíceps, você está pegando mais fechado. Então exercícios com maior flexo e extensão do cotovelo são mais interessantes nesse sentido do que simplesmente deixar o cotovelo paralelo ou mais próximo do corpo. Então o grande lance aqui é você enxergar esses movimentos como o seu arroz e feijão do treino. Eu gosto de exercícios multiarticulares assim para isoladores também. Mas eu prefiro realmente um tríceps ali na polia. Eu acho mais útil, tá? Unilateral. Realmente você consegue colocar um peso bom sobre o seu
tríceps sem tantos problemas, tá? Treino de braço. Do mesmo jeito que você prioriza agachamento para as pernas, prioriza exercícios que permitam cargas maiores para o bíceps e tríceps ao longo do tempo. Pô, o negocinho dele de segurar o microfone igualzinho. Além desses exercícios multiarticulares básicos que você consegue adaptar para ter um trabalho melhor para o seu braço, que seria esse supino colocando bastante flex extensão no cotovelo, ou então a barra fixa supinada, também exercícios clássicos de bíceps e tríceps devem ser feitos de uma forma que pouca gente faz, como por exemplo uma rosca direta ou um tríceps testa com parada morta, o famoso dead stop. Eu fui uma das primeiras pessoas a treinar. Não sei, não vejo tanto benefício em fazer um dead stop. Realmente eu acho interessante você desacelerar na descida, mas chegar ao ponto de fazer um dead stop, não vejo tanto porquê, tá? Não vejo tanto Fazer isso benefício em hipertrofia. pra cá, porque eu vi que muitos atletas naturais usavam isso aqui na Espanha, na Europa no geral. E a ideia com eles é realmente sair um pouco dessa zona de conforto que a maioria tá, daquelas 3, 4 séries de 10 a 15 repetições. E sim tentar, por exemplo, 4 séries de 6 repetições, ou 5 séries de 5 repetições. Você tem que realmente colocar a intensidade da carga, e essas repetições vão diminuindo também, mas é algo que você costuma fazer provavelmente. Mas a gente sabe que carga realmente não é o que importa em si, né? O que importa é proximidade com a falha, né? Isso independe tanto de você estar usando cargas mais altas ou cargas mais leves. É, tipo, você fazer 30 repetições ou 10, se você chegar perto da falha, teoricamente 30 vai ser pior, porque você vai ter um pouco mais de fadiga, mas as duas vão causar bastante hipertrofia, desde que você vá até a falha. Então, eu não ligaria muito pra isso, tá? No seu agachamento, no seu supino, você ainda não tentou fazer uma rosca direta ou no exercício de tríceps. Essa parada morta, né, como vocês estão vendo aí na tela, ela pode te ajudar justamente a tirar essa. Tipo esse exercício aqui que ele tá mostrando aqui, não sei se ele fazendo, mas ele tem um baita trabalho aqui, ó, pra colocar a barra daqui até aqui, ó, tá vendo? Que não é esse trabalho aqui de puxar pra baixo, não é o tríceps que faz, seria mais o seu peito e o seu latíssimo, né? Depende bastante de como tá vindo a sobrecarga. Então, não sei. Vou pôr, cliquei no lugar errado. Força elástica, né? Esse movimento de transição que a gente costuma fazer, esse jogo, essa roubada, e também traz uma segurança maior ao trabalhar com essas cargas mais pesadas em movimentos que você provavelmente não está acostumado. Ok, Jair, mas e o papel das técnicas avançadas, por exemplo, ou de exercícios menos demandantes como feitos na polia? Eu não estou falando para você excluir totalmente isso dos seus treinos, tá? Essas técnicas obviamente têm o seu valor, mas o problema é que muita gente só faz isso, ou esse é o arroz e feijão do treino de braço delas. Aquele treino de braço todo colorido, cheio de polia, ângulos diferentes, mas sem estímulo de intensidade e de sobrecarga. Mas isso não impede de ter esse estímulo de sobrecarga, né? Se você fizer sempre o mesmo exercício e for progredindo ao longo do tempo, você vai ter o estímulo de sobrecarga. Então, não sei o que fazer na polia seja um impedimento para isso, né? Uma Bayesian Curl, sei lá, tríceps na polia ali, etc. Carga progressiva. Então a minha dica é inverte a ordem. Primeiro, arrebenta nos exercícios que realmente te permitem progredir carga por mais tempo. Depois, se você quiser finalizar com polias. Porque também a gente sabe que, bom, creio que ele faça baseado em ciência, e creio que ele também, querendo ou não, a maioria do pessoal low volume tem bastante referência do Chris Burdley, né? A gente sabe que exercícios compostos não são tão bons para treinar braços, né? Por N motivos, tá? Por exemplo, vamos lá, se a gente pegar um JM Press, que nem ele falou ali, não vai ter tanto trabalho da cabeça longa do tríceps, porque ela vai estar se movendo em duas articulações. Se a gente pegar, por exemplo, também o testa que ele mostrou ali, ele vai estar se movendo em duas articulações também. Então, até ele chegar na posição, sabe? Sei lá, eu realmente eu acho que o ideal é assim, trabalho em polia vai ser muito eficiente pro. Se você quer um plano de treino e dieta individualizado montado para você, vou explicar rapidinho para quem tem curiosidade de saber como funciona. Você vai receber uma série de perguntas para sabermos os seus objetivos, como você está atualmente, e com base nisso eu vou te montar um treino e uma dieta e entregar para você. Vou te atualizar a cada 2 semanas, podendo substituir exercícios caso necessário, podendo substituir alimentos, e sempre vai ter meu WhatsApp ali para você mandar mensagem. Então, o link tá aqui embaixo, preço super acessível e camarada para vocês. Porque uma rosca na polia, uma rosca direta normal ali, vai estar com o mesmo ângulo de torque, né? Vai ser praticamente o mesmo exercício, só que a polia deixa você fazer mais diferenças. Eu daria dicas diferentes para sobrar. Mas terminar, vou dar as dicas que eu daria no final, tá? Movimentos mais isolados. Inclusive, Jaime, se você estiver vendo esse vídeo, sou seu fã. É porque eu tô discordando de você que eu quero que você morra. Até um hash pause, um drop set de vez em quando. Fica à vontade, mas como eu sempre falo, isso é um complemento, não deve ser a base
do seu treino. Número 6, vamos estruturar aqui um treino rápido para vocês na prática, voltado para isso, né, colocando essas informações que eu falei de uma forma mais visível. Então, um clássico treino, por exemplo, de costas e bíceps. Eu faria então uma barra fixa supinada, podendo colocar de 2 a 4 séries, entre 4 a 6 repetições ou entre 6 a 8 repetições. Isso pode ir variando nessa margem de acordo com a sua capacidade de conseguir progredir. Depois eu incluiria nesse mesmo treino uma rosca direta com barra, pode ser W, pode ser reta, com parada morta, com esse dead stop, também com repetições mais baixas, né, de 4 a 6, de 5 a 7, mais ou menos, além de outros exercícios também de costas que você poderia colocar nesse treino, ou então exercícios que você pode fazer na polia para bíceps também, complementares em repetições mais altas, como pode ser, por exemplo, uma rosca Bayesian, a qual a gente faz uma posição de maior alongamento do bíceps, que também pode ser interessante. Já, por exemplo, um clássico treino que você vai colocar um movimento de tríceps, até um movimento de peitoral no mesmo treino, que costuma ser bem típico, você pode fazer um JM Press, né, um supino fechado, que não só é fechado também, mas que ele trabalha essa, expliquei para vocês, de maior. Gosto muito do JM Press, ele surgiu com o pessoal da Westside, né? É um ótimo exercício. Eu usava bastante quando era power, tá? Flexão de cotovelo, depois poderia colocar também um tríceps testa, né, com essa mesma parada morta. Tô vendo aqui, ó, tá vendo aqui que ele vai movimentar duas articulações? Se ele fizer isso no tríceps testa e também fizer no Bayesian, ele acaba que não vai trabalhar tanto o cabeça longa do tríceps dele, né? Que ele não, mas se ele tivesse estável, que ele trabalharia normalmente, tá? Então, isso é importante você ficar ligado quando você for executar, ok? A articulação do ombro tem que estar estável para você mover só o cotovelo, daí você consegue ter uma boa ativação da cabeça longa. De preferência feita no chão, para trazer uma maior estabilidade, né? A parada morta, a barra encosta no chão, depois você sai do chão de uma forma totalmente estática, sem movimento. Eu gostava de fazer no chão também, eu achava mais confortável que na polia. E é mais fácil de pegar também, né? Polia não, né? Do que no banco. E é mais fácil de pegar, não precisa ninguém te entregar na mão. Você consegue só pegar ele atrás. Eu gostava muito de fazer no chão esse exercício. Faz tempo que eu não faço ele. Eu cheguei a fazer ele com 50 quilos. E eu sou magrinho. Magrinho não, né? Mas eu sou leve. Na época eu pesava 70 quilos, hoje em dia eu peso 80, né? Aqui eu poderia falar também sobre a paralela, que muita gente considera como um construtor de tríceps. Eu já não acho um exercício tão interessante para tríceps assim, porque, como eu falei, é um exercício que envolve muito mais a articulação do seu ombro do que do seu cotovelo, principalmente fazendo de uma forma que costuma ser mais confortável, com o corpo levemente inclinado para frente. O seu peitoral vai ser muito recrutado nesse movimento, e é por isso que eu considero ele um movimento mais interessante para o trabalho de peitoral do que para o tríceps, porque para fazer com sobrecarga, colocando muita flex extensão no cotovelo, não vai ser algo confortável e muitas vezes pode ser arriscado. E depois desse trabalho com menos repetições, obviamente mais carga, você pode sim fazer um tríceps coice, por exemplo, na polia, mais repetições, Gosto do coice também. menos carga, ou alguma variação do tipo. Por quê? Eu não sei, por que mais repetições aqui seria ideal pra ele? Porque eu gostaria de saber. Se você estiver vendo, Jaime, fala aí nos comentários. Curiosidade bateu aqui. Tudo isso eu tô falando por cima, tá, pessoal? Porque isso tem que estar no planejamento, no cronograma. Mas a mensagem principal é: dá e você deveria treinar bíceps e tríceps pesado, igualzinho você faz pra perna e peito. Número 7, a famosa progressão de carga, que eu sempre falo pra vocês que é a chave, não tem outro caminho. Se você quer crescer mesmo sendo uma pessoa natural, você tem que aumentar a carga de forma gradual e consistente. Não adianta você querer dobrar o peso de uma hora para outra. Você deve fazer sim micro incrementos, mantendo a técnica e ser paciente, algo que pouca gente é hoje em dia. Crescer na academia, principalmente de forma natural, não é um sprint. Cada quilinho a mais que você soma na barra ao longo do tempo é uma grande vitória. Número 8, entra a parte nutricional e obviamente o descanso. Nem tudo vai ser sobre o treino, apesar do treino ter um papel fundamental. Aqui ele vai entrar outra parte, mas cacete. Vamos lá falar o que eu daria de dica pra vocês. Bom, primeiro que eu falei, exercícios focados em braço, faça com o seu ombro parado, tá? Pra você conseguir realmente ter uma ênfase ali no músculo alvo, tá? Porque o bíceps também ele sofre um pouco de perda quando a gente movimenta muito o ombro. Por exemplo, um exercício, ele é muito parecido com o posterior de coxa. Você considera que o agachamento trabalha seu posterior de coxa? Provavelmente não. Então não considere muito que remadas vão trabalhar o seu bíceps. Embora alguns você encurta mais. Mas eu acho bem parecido, sabe? Bem próximo, digamos assim. Então, não seria bem agachamento, mas... Bom, ele tem um trabalho ali em algumas semanas. Porém, não é tanto assim. Bem parecido com o seu posterior de coxa, tá? A diferença é que o posterior de coxa, no caso, você estaria empurrando. Mas, mesmo assim, ainda equivale para efeito de comparação, tá? Então, não foca tanto nele, assim. Ele vai ter um trabalho ali. Provavelmente você pode contar como série as remadas, para você não fazer um volume exacerbado de bíceps, tá? Quando conta como a remada como uma série. O tríceps também conta supinos, etc., como séries. Então, se você quiser dar mais ênfase no seu tríceps, diminua a quantidade de isolados que pegam ele, tá? Por exemplo, vamos supor, em vez de você fazer um supino, faça um voador.
Porque daí você, em vez de dar o dano muscular nele, você pode dar o dano muscular fazendo uma série mais efetiva, como por exemplo um francês, entendeu? Que é bem mais eficiente, digamos assim. Então eu faria esses incrementos, tentaria sempre fazer até a falha, obviamente, e variações, né? Tríceps francês ou tríceps cois são exercícios que se complementam bem, porque cada um, o seu braço está em uma angulação diferente. Uma rosca spider combina bastante com aquela Bayesian Curl que ele falou caraca, que ele falou ali no vídeo, porque você também está com os braços em posições diferentes, bem diferentes. Quanto mais diferenciação, tende a ser melhor no treino, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau.